O vermelho, que garante a ignição das outras 3 forças elementais, unificando em uma quintessência sensual, catártica, amazonina, também representa a potência marcial e férrea no trabalho salamândrico do grau iniciático. Boi garantido, boi caprichoso, boi campineiro e bumba meu boi. O literal e o simbólico se confundem ao pulsar do ritmo telúrico. Senhor, dai-me a verdadeira luz. Purismo e sincretismo se entrelaçam ao cantar do coro heróico. Senhora, dai-me o que liberta e seduz. Fármaco dissociativo, chacrona, jagube, jurema. Injetar o próprio Deus vivo em um estranho teorema. Arquétipo manifestado em classe média, a mãe de Miss, neurótica com um passado mal resolvido, em pleno triunfo do ciborguismo popular, apenas revive a eterna lenda da quase Paquita que projeta na filha sua extensão e vontade de potência. Rainha solar que se disfarça de lua, Vênus heróica de uma casa de noias, Hathor polar, deusa da rua, das ist hergut, das ist Großfeuer. Se a realidade é maleável no idealismo mágico, por outro lado, os limites fisiológicos costumam arrombar a porta do templo e convidar o magister a conhecer a realidade profana. Eu só posso começar o mais hiper dos hyper brasilis citando o Preciado. No texto Junk. Sigam-me. As mudanças do capitalismo que vamos testemunhar se caracterizarão não só pela transformação do sexo, do gênero, da sexualidade, da identidade sexual e do prazer em objetos de gestão da política da vida, mas também pelo fato de que essa gestão em si mesma será levada adiante por meio de novas dinâmicas do tecnocapitalismo avançado, da mídia global e das biotecnologias. Durante o século XX, a invenção da noção bioquímica do hormônio e o desenvolvimento farmacêutico de moléculas sintéticas para uso comercial modificaram radicalmente as noções arraigadas de identidades sexuais tradicionais e patológicas. Em 1941, as primeiras moléculas naturais de progesterona e estrogênio foram obtidas da urina de éguas grávidas. Olha aí, desde o início, a aliança entre espécies cavalos e humanos. E logo depois, hormônios sintéticos passaram a ser comercializados. Entre o começo de 1950 e os anos 1960, o médico Harry Benjamin sistematizou o uso clínico de moléculas hormonais no tratamento de mudança de sexo e definiu o transexualismo como termo introduzido pela primeira vez em 1954 como uma condição curável. A invenção da pílula anticoncepcional, primeira técnica bioquímica capaz de separar a prática heterossexual da reprodução, foi resultado direto do crescimento da experimentação endocrinológica e provocou o desenvolvimento do que poderia ser chamado, brincando com o termo de Eisenhower, de complexo industrial sexo-gênero. Em 1972, Gerhard Damiano produziu Garganta Profunda. Estrelado por Linda Lovelace, o longa-metragem foi amplamente comercializado nos Estados Unidos e se tornou um dos filmes mais vistos de todos os tempos, arrecadando mais de 600 milhões de dólares. A partir desse momento, a produção de filmes pornôs explodiu. De 30 lançamentos clandestinos em todo o país em 1950 para mais de 2.500 novos títulos em 1970. Na década de 1950, a Agência Central da Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, realizou uma série de experimentos com eletrochoque e drogas psicodélicas e alucinógenas, como parte de um programa de lavagem cerebral, interrogatório militar e tortura psicológica.
Durante a segunda metade do século XX, os mecanismos do regime farmacopornográfico serão materializados nos campos da psicologia, da sexologia e da endocrinologia. Se a ciência alcançou o lugar hegemônico como discurso e prática da nossa cultura, isso se deve, como notaram Ian Hacking, Steve Ulgar e Bruno Latour, a seu funcionamento como aparato discursivo material da produção físico-corpórea. A tecnociência estabeleceu sua autoridade material, transformando os conceitos de psiquismo, libido, consciência, feminilidade, masculinidade, heterossexualidade, homossexualidade, intersexualidade e transexualidade em realidades tangíveis que se manifestam em substâncias químicas e moléculas comercializáveis em corpos, em biotipos humanos, em bens tecnológicos geridos pelas multinacionais farmacêuticas. Esse caso lá de Manaus, ele foi cada vez mais piorando e indo em lugares que acho que ninguém esperava. Eu acho que ele é um caso que nem se a gente inventasse mentiras aqui na Hyper Brasilis, na Deep Brasilis, a gente teria ido tão longe, como todo mundo percebeu. Mas depois do ocorrido, é muito fácil pensar que, bem, dado o contexto que eu acabei de descrever, era inevitável que acontecesse a criação de uma seita marombo transcendental. Uma coisa entre as portas da percepção do Huxley, entre o próprio texto junk do Preciado, revistinha pornô dos anos 80, fotonovela pornô dos anos 80, e Instagram. Pensa bem, primeiro, esse pessoal vive em ambientes que tratam da tensão permanente entre aparência, corpo e uma provável essência, que é o salão de beleza e a academia. Isoladamente, tudo isso que eu vou falar parece trivialidades. O problema é quando você teve essa tempestade perfeita, esse choque dessas coisas triviais. Mas é claro que salão de beleza e academia trata de essência, aparência, o que eu posso ver, o devir do corpo, o modelar de si mesmo. Isoladamente, pega isso e junta com a estrutura familiar merda, com aquela típica matriarca empoderada greluda, o uso de substâncias mutagênicas sem pudores. Isso é importante pensar. A gente está há pelo menos 30 anos aqui no Brasil brincando com essas substâncias e achando que a grande consequência é daqui a pouco o cara tomar hormônio de cavalo como era nos anos 80. Tive um vizinho chamado Camico, que o apelido dele era Hormônio. Estou falando esse aí dos idos de 87, 86. Ele era um gigante, mas parecia feito de balão, cada um dos músculos. Estou falando disso dos anos 80. E já corria que não, fica com pinto pequeno, coisa e tal. É muito difícil, dado o que aconteceu, não olhar para trás e pensar, bem, a possibilidade para chegar nisso daí está dado. E não pensar que é uma exceção e que é um caso extremo. Eu acho que esse aqui é meu ponto aqui. Mas voltando, a visão do corpo como um ateliê, como uma fábrica, como uma fábrica de si mesmo, tá? Tudo a ver com essa tensão entre aparência, corpo e essência. De novo, quando você não tem um caso como esse que foi colocado aí, que aconteceu em Manaus, tudo isso que eu tô falando, a priori, ia parecer só masturbação mental. Porra, mas tá colocado aí. Era só questão de ter a magia e a técnica certa para tentar se manipular isso. E aí chegar no marombismo transcendental.
tá? E aí junta com isso a religiosidade dos parvos. Mas me parece que cultos, seitas, religiões e filosofias, em início, vão ter esses sacrifícios mesmo, tá? O marombismo transcendental talvez seja a segunda maior religião do Brasil. Talvez até ocupe o espaço do kardecismo, com a ascensão dos crentes, tá? Não duvidem que o que nós vemos agora vai ser uma prática que vai ser refinada, vai ser capitalizada, talvez seja legalizada e vai ser teorizada. O Deusdete já começou aí com os pés nos peitos já com o Preciado, e eu queria puxar esse ponto aí, mas lembrar de um outro cara, do Michael Tursig. Tem um livro famoso entre os marxistas mais doidinhos de bairro do Brasil, que é o Diabo e o Fetichismo da Mercadoria, né? Mas ele tem um livro que um pouco mais esquecido, mas é muito lembrado na área de ontologia dos objetos, que é o Michael Caine Museum. E ele tem um capítulo lá que ele fala sobre um programa de infraestrutura que estava acontecendo numa comunidade peruana, e uma coisa muito interessante que ele notou foi que para uma empresa ocidental que estava jogando um concreto na rua lá, né? E o concreto, quando ele derrama para transformar no asfalto, ele começa, né, muito extremamente quente e maleável, e depois ele se torna uma espécie de uma rocha, né? E era um processo muito parecido com o que uma entidade dessa comunidade se fazia para ser materializado e, enfim, se corporificar para essa comunidade de rituais religiosos e tudo mais. Então essa comunidade começou a enxergar o asfalto como uma espécie de Deus, né? E aí isso que ele trabalha, que ele investiga, é que como é que um objeto para uma certa civilização, né, para uma certa cosmovisão, é simplesmente um objeto tecnológico, para uma funcionalidade estrita, que é a questão logística, mas para outra comunidade ela se torna uma entidade, né? E aí ele puxa toda uma reflexão como os povos latinos têm essa condição de envelopar novos objetos e colocar essa carga mística, né, propriamente religiosa sobre outras tecnologias. Quem assistiu aquele filme do Planeta dos Macacos, aquela série antiga, né, lá da década de 60, se eu não me engano, no 2 tem uma cena também que é mais ou menos nesse sentido, né? Ao final do filme, já dando um spoiler fudido já, quando os humanos chegam numa espécie de gruta lá, os macacos estão rezando para a bomba atômica, né? Eles fizeram com que a bomba atômica fosse uma espécie de Deus. É algo mais ou menos nesse sentido. E nesse caso do Pará, a gente tem uma situação onde uma molécula, né, psicotrópica se combina com outras moléculas de origem hormonal, né, para modificação corporal. Isso tudo envelopado já num circuito muito específico da economia brasileira, que a gente sabe que movimenta muita economia, principalmente assim popular, né, informal, que é o setor de cosmético. E isso vai gerando um caldo tal que o resultado é uma espécie de uma nova religiosidade mesmo, né? Colocando ali como elemento de culto, né? Como uma espécie de sacralização da ketamina e dos anabolizantes. Uma coisa que isso daí vai ter que ser ajustado se outras pessoas embarcarem nessa experiência, como fica a relação de custo entre corpo e a experiência mística. Porque a gente não está tratando de monges medievais, a gente não está tratando de formas de gnosticismo, a princípio, de negação do corpo. Não, na verdade você tem dois pontos que a tradição ocidental, posso estar falando uma bobagem? Só um minuto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tradicionalmente a experiência mística, ela parte de... Estou sendo muito vulgar nisso aqui, tá? Partindo do senso comum. Mas é só para chegar no meu ponto.
Normalmente no Ocidente nós relacionamos a experiência mística transcendental de contato direto com o divino com uma certa negação do corpo. Um modelo platônico, por assim dizer. Tá? Olha, quanto a isso ser uma espécie de nova tendência, me parece que sim, pode ser um ponto zero, claro que não um zero absoluto, né, porque as coisas não brotam do nada, senão seus contextos. Mas pode ser sim uma espécie de ponto zero. Agora, para isso começar a espraiar de fato, vai precisar uma certa conexão em algum lugar que não esteja tão longe demais das capitais, né? E quando eu falo conexão, eu não digo uma continuação literal ou tão próxima disso aí que aconteceu, porque a galera aí perdeu a mão muito rápido por várias razões, né? É claro que o fato disso ter ocorrido no eixo Manaus-Parintins, e aqui é importante mencionar Parintins, porque embora eles fossem de Manaus, não é casual a intersecção com a festa, né? E com tudo que ela significa, que vai muito além de meros bois grenalizados e uma terceira via, né? Que é o boi campineiro, né? Porque sim, tem um terceiro boi, tá? Que é o boi campineiro, verde e amarelo. Seria o boi campineiro Ciro Gomes de Parintins? Não sabemos. Mas eu dizer que o negócio ter sido nesse eixo Manaus-Parintins, obviamente não vai ser um inviabilizador de porra nenhuma, né? Tá aí a cultura de ayahuasca no Brasil, que é basicamente o daime e suas variáveis. Ter começado no norte do país e, porra, cara, em não muitas décadas ter ganhado o país inteiro, né? Só que lógico, agora a gente está lidando com uma lógica de tempos muito mais acelerada, então deve ser questão aí de meses ou poucos anos para começar a surgir movimentos parecidos. Pô, não é nenhuma previsão, sabe? É uma possibilidade, não estou nem cravando isso como uma certeza que eu tenho, não tenho mesmo. Agora, logicamente, não vai ter tantas semelhanças do ponto de vista da teologia e da gnose com esse grupo aí esqueci o nome cara, o nome da mulher é muito feio, mano. E o da guria também era, por isso que o apelido dela era Didia. Pô, esqueci o nome dessa porra, mano. Eleosmar. Porra. Deixa eu retomar aqui, eu perdi. A minha questão é: como é que uma prática que tradicionalmente gera um desprezo pelo corpo vai se aliar com pessoas que são os principais propagandistas da ideologia do corpo liso, segundo lá o filósofo coreano, desse tipo de hipercorpo? Na prática, como é que alguém que está se fudendo uma semana inteira na porra da ketamina, virando uma mistura de vítima do câncer com cracudo, depois de um mês fazendo merda, como isso vai se aliar com gente que a formatação da subjetividade é via Instagram? Como a porra da experiência íntima máxima do contato direto com o divino vai se aliar com a exposição máxima da superfície lisa, clara e cheia de filtros do Instagram, da vida de academia, da vida de salão de beleza?
Em outras palavras, como é que alguém que está todo fudido vai aparecer como blogueirinho? Esse negócio é aquela mesma situação do evangélico em relação ao mundo. Para você ser viável, você tem que ceder algumas coisas. É por isso que eu acho que o capital vai dar um jeito nesse negócio. Assim como se eu com R$60 eu consigo comprar gotinha de microdose de ayahuasca. Basta entrar no celular agora. Tá? Mas não basta a prática. Não basta o capital instanciar isso. Gerar um meio termo que faz disso uma mercadoria interessante. Vai vir uma teoria. Vai vir uma teoria dessa que vai aliar essa subjetividade do filtro de Instagram e de academia, do hipercorpo, com a experiência mística. Eu nem falo experiência mística quimicamente induzida, que praticamente todas. Você vai na Bíblia, tem, tá? Livro apócrifo tem, já. Esse tipo de coisa. Agora, se tem uma coisa nisso que potencia a possibilidade disso começar a acontecer com uma certa frequência, né? Grupos parecidos, para mim não é só o marombismo espiritual. Não é só isso. Porque até aí a gente tem o neopentecostalismo, né? Que já entrou na era dos recursos ergogênicos. É muito mais aquele pensamento típico do meritocrata arrombado brasileiro, que tem certeza que vai triunfar onde o outro fracassou. Mesmo seguindo os primeiros passos iguaizinhos. Ele acha que na hora de dar o pulo do gato, ele vai ter a sagacidade que o outro não teve. Porque, Deep, eu nem acho que assim vai acontecer das pessoas se influenciarem por isso diretamente, como se fosse uma coisa cinematográfica. Vamos tentar o que eles não conseguiram, eles foram os heróis que abriram. Não, não é isso. É que inevitavelmente quem faz laboratório do próprio corpo vai trombar em fronteiras psiconáuticas e quase que, por consequência, fronteiras transcendentais religiosas. O que eu quero dizer é que essa merda vai acontecer de novo. E eu tô muito com esse papo de o que vai acontecer. Mas é isso, eu tô com pressa. Eu não sei se o paralelo com seitas gnósticas ou com alguns tipos de tradições orientais seria o mais interessante de se comparar nesse caso da ketamina com anabolizante, Instagram e clínica de estética, porque eu acho que há outras possibilidades, assim, até a história mostra. Eu fico pensando, por exemplo, né? E assim, a gente já desenvolveu algumas ideias, assim, acho que a gente está bem coerente em dizer que a gente está entrando num regime histórico dos regimes de força, né? Sistema assim, nietzschianamente, digamos. Então, acho que não é difícil pensar o uso dessas substâncias também para uma supra-assunção do corpo, né? Eu estou pensando, por exemplo, o caso da cocaína do nazismo e depois até no pós-guerra dos psicodélicos para digamos, para gestão psíquica daquelas pessoas que ficaram totalmente escangalhadas mentalmente. Essa forma do anabolizante, né, da modificação corporal, do fortalecimento do corpo, pode, inclusive, estar muito engrenado com esse sistema empreendedorismo fulminante de Instagram, de acordar cedo, de trabalhar 15 horas, ainda fazer musculação, ainda ter uma performance sexual assim, absoluta. Então eu não sei se seria esse desprendimento do corpo ou uma reafirmação violenta do corpo, né? Vou tentar achar algum exemplo aqui específico, mas se você pega no rap maromba, por exemplo, né, que é uma coisa que está meio fora de moda, mas há uns 10 anos atrás, algumas músicas falavam, por exemplo, do moleque que era totalmente desconjuntado, né, fora dos padrões sociais, magrelo, gordinho e tal, e ele descobre o anabolizante, né, descobre a musculação, enfim, todo esse ecossistema.
E a experiência que ele tem ali não é só de um fortalecimento ou emagrecimento, é uma espécie de uma entrada num portal que dá para ele uma outra dimensão de vida, né? É claro que a gente sabe que isso acontece, né? Assim, para quem já engordou, emagreceu, sabe que a percepção social muda mesmo. Mas a visão desses caras ia muito além, assim, é como se ele tivesse entrado na academia e ele fosse um portal iniciático, ele saiu dali uma outra pessoa, né? Não só corporalmente, mas mentalmente blindada e etc, e todo aquele papo. Mas o regime do termogênico, do Red Bull, a cocaína, eles conseguem o tipo de efeito de excitação corporal e metabólica, ele se coaduna completamente com o regime de força, com o regime de mobilização total, de homem-máquina, de performance. O que eu quero dizer é, a ketamina, do modo como era utilizada, ela destrói a ideia de performance e de corpo-máquina. E como é que isso vai se coadunar uma coisa com a outra? Essa que é a minha dúvida. A impressão que eu tenho é que nesse contexto deles a ketamina foi meramente circunstancial. Foi o que apareceu na roda, testaram, gostaram e aí não conseguiram mais sair. Mas poderia ter sido outra coisa, tá ligado? Então, isso aí é uma questão interessante mesmo, mas me parece que é uma combinação possível. Se você analisa, por exemplo, aquele documentário Pumping Iron do Arnold, né? Sobre aquele Olímpia, o Olímpia de 67, não sei. É um bom filme. Eu assisti várias vezes, é um filme interessante, mas tem um frame daquele filme que mostra o Arnold Schwarzenegger fumando maconha. É uma coisa pouco discutida, mas ele tá lombradaço assim de maconha. Né? E um cara que à época, provavelmente ele estava no auge do uso de qualquer tipo de substância. Né? E o GH na época mal era sintetizado e tal. Sim, poderia. E eu acho que esse tipo de falha vai acontecer várias vezes. Porque inevitavelmente novas substâncias vão dar efeitos diversos não previstos e não vai ter experimentação em laboratório que vá antecipar a priori todas as consequências possíveis. E esse pessoal não está nem aí. A questão é saber qual dos marombas ali, qual dos caras, né, conheceu a ketamina em alguma festa de banheirão, alguma festa de dark room e começou a comercializar ali para eles, né? Talvez tenha sido o próprio personal trainer. E assim, é muito comum, por exemplo, também na musculação, um uso também específico de metanfetamina, que é o do Potenai, que também é de uso veterinário, né? E os caras que usam esse negócio, eles relatam duas coisas. Primeiro, que uma espécie de transe no momento do treino, né? Então, assim, os caras ficam muito pilhados ao ponto, inclusive, até diminuir a performance, porque o cara não consegue ter nenhum tipo de controle muscular, né? Ele só quer arrancar a carga do chão e foda-se. E depois, uma espécie de depressão. Então, assim, a sincronia da metanfetamina com o estímulo corporal, eu acho que ele é possível, assim, é muito... Não é totalmente dissociado esse uso. Você pode ter definições de protocolos, né? De períodos na qual você faz uso de certos tipos, certas interdições, períodos de jejum, psicofármico, e aí você inventa uma ritualística. O que falta é que você precisa de ritualização. Esses experimentadores loucos vão ser sacrificados logo no início, sem dúvida nenhuma. Mas é possível, a partir de uma ritualização e de toda uma semântica, organizar isso sem maiores problemas. Se cada fármaco, ou cada droga, ou como queira chamar, for sincretizada com determinadas entidades ou santos, acredito que a gente já comece a ter um caminho aí.
porque assim, além de o iniciador delimitar qual é a melhor droga para aquela pessoa, que seria uma espécie de orixá de cabeça, né? Por outro lado, tu vai ter cada vez a gira de alguma coisa, né? Então isso já evitaria interações medicamentosas indesejáveis. Porque para uma cosmovisão neopentec, na qual não existe transcendência, na qual o mundo da prosperidade, da eficiência, já está aqui, né? E na qual cada elemento do mundo faz parte da guerra espiritual, você trazer para o seu lado o uso da substância é tranquilamente santificado. E se juntar isso com a normalização do êxtase nos rituais, é muito fácil. Do mesmo jeito que o crente se vende como super crente, é inclusive um livro muito famoso, de um dos primeiros de crítica, esqueci o nome do autor. Do mesmo jeito que o super crente é infalível teologicamente, ele também é infalível no trabalho e na sua performance. Se não tem alguma coisa errada, tem alguma maldição, isso pode se encaixar perfeitamente no mundo maromba. E já não tem neopentec crente, não? Ou neopentec maromba, não? Porque o interessante é que o mundo neopentec, ele consegue ressignificar para fins dele o material. Isso é interessante. Porque o material é visto como meio para evangelização. Agora, o imaterial, o puramente material, não vai ter nunca uma heresia neopentec achando que a serpente, o demônio um dia vai se render a Deus, blá blá blá, não. Mas uma neopentequização hormonal é possível. E até o padrão lá da mulher era um padrão autoritário de pastora bispa, né? Contratando as pessoas do salão dela e colocando todo mundo para tomar a droga santa junto. Sim, o modelo deles estava muito mais próximo de uma igreja coercitiva do que de um terreiro. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. Bem, eu tô com dificuldade de inserir a questão da suruba aí, né? Se alguém der uma força aí. O Deep brincou com esse negócio do banheirão aí, mas esse uso também de anfetamina pelo nicho LGBT aí, principalmente dos gays e tal, homens gays, né? Ele, se você ver relatos na internet aí, tem até uma notícia, um texto imenso da Piauí de meses atrás falando sobre essa questão do chemsex, que os caras se entopem de anfetamina para ficar, enfim, transando aí durante dias e tal. É um efeito que revela que não é só uma questão de corpos heterossexuais, né, de homens héteros pilhando para pegar mulher e essas coisas assim. É muito mais uma tentativa de levar o corpo ao limite, né, da força, enfim, da explosão do orgasmo, enfim. E, inclusive, essa questão do anabolizante no Brasil
ela tem uma entrada e uma recepção muito grande pelo público LGBT também. Se eu não me engano, o maior atleta brasileiro até hoje de fisiculturismo, que teve a melhor posição na categoria Open do Olímpia, que foi o Luiz Otávio de Freitas, se eu não me engano, eu já vi o Pinduca falando que ele era gay, né? Ele é gay, tá vivo ainda. Embora dar moral nenhuma para brasileiro e tal, embora nos Estados Unidos. E na época tinha um circuito do Gala Gay Carioca, que assim, a galera que ia nesse negócio, se subisse em cima de um palco de fisiculturismo, rapava tudo, porque assim, era uma galera de um nicho muito específico, de gays assim, com grana, no Rio de Janeiro e tal, e essa galera era a receptora e a principal importadora de substância anabolizante. Né? E assim, era um duplo nicho, né, que eles tinham ali na década de 80 e 90, que é ao mesmo tempo da exclusão por serem homossexuais e também da exclusão da musculação tinha a época, né? Então é muito doido essa dupla exclusão, né? Essa categorização entre o gay e maromba e como eles foram importantes para difundir. Aí depois do Luiz Otávio veio outro cara também que eu esqueci, que também foi o atleta na época que os circuitos eram muito pequenos e tal. Enfim, então assim, não é só essa questão de pilhação de hétero, não. É meio uma obviedade que eu vou dizer, né? Mas só para constar, eu vejo como caminhos bem diferentes, assim. A neopentecostalização dos recursos ergogênicos aí, do uso de substâncias e do clássico caminho tipicamente brasileiro, né, de sincretismo entre orixás e santos e esse rolê todo que vai descambar em alguma espécie de cristianismo mais suave, assim. Porque, cara, o catolicismo, a gente já falou disso algumas vezes, né? O catolicismo, ele resolveu o problema da monotonia monoteísta, digamos, com a questão dos santos, né? Isso é, recurso bastante óbvio. No judaísmo, isso se resolveu com o método cabalístico até certo ponto, né? Embora sejam coisas diferentes. E, cara, o mundo evangélico não tem isso, né? O mundo evangélico é totalmente pobre de símbolos, porque ele se apropria de todos os símbolos possíveis e, como disse o Deusdedit, transforma eles em meras ferramentas para a evangelização, né? Então eu vejo muito mais provável que em cada igreja seu pastor decida, né, as que aderirem a isso, né? Cada igreja, o seu pastor ali decida qual droga é de Deus e qual droga é do diabo, e já era, né? Então, o negócio de ter virado uma seita, porra, a mulher queria criar uma vila para uso disso daí. É muito da convicção do recém-convertido que quer que todo mundo partilhe as delícias que ela também está partilhando. Cara, vocês sabem, o traço contracultural anos 60 disso, se você pegar estruturalmente, é muito parecido com o que a gente já conhece. Até a comunidade Novos Baianos, ketamina, a mulher queria fazer, porra. Cada vez mais. E aí eu lembro da fala da filha da Baby Consuelo sobre o corpo da mulher que fica marcada pela porra do cara eternamente. Cada vez mais, meu irmão. E a própria Baby, né? E o próprio Olavo. Cada vez mais a contracultura, o saldo tá complicado. Custo-benefício de ter passado durante os anos 60 e 70 aquilo. Então, eu sei que é um tropo reacionário, católico reacionário, mas é muito complicado não ler o Gilberto Diran e não dar uma razão para ele, como o espírito evangélico protestante
ele é parasitário de símbolos, né? Ele nunca, a hermenêutica lá nunca traz o símbolo, nunca enriquece o símbolo. Todo símbolo que eles se apropriam, ele é tão somente esvaziado. É a parasitação. Agem como parasitas. E sinceramente, grande arte protestante, gente, é algo que eu tenho que pensar sobre isso. Que com certeza, se eu ficar falando de Johann Sebastian Bach, tem alguma coisa de errado com minha análise. Eu vejo que a Igreja Católica, ela, num primeiro momento, ela recebeu mal essa questão dos pastores que faziam musculação, né, que tentavam sensualizar, é o caso do Fábio de Mello e tal. Mas assim, com o tempo, eu acho que ela acabou por aceitar que esse vetor do ciborguismo é mais forte do que qualquer mudança interna da igreja. Então você vê, por exemplo, pastores não implicam com o fato de um Léo Stronda agora estar convertido, né? E outros também, vários marombas aí são também evangélicos mais ou menos atuantes, né? E católicos também em alguma medida. Então assim, hoje você vê muito padre fazendo musculação. Inclusive uma vez eu estava treinando e tinha um cara fazendo um personal e ele falou com o personal assim: aqui, pega leve comigo porque eu não tô tomando nada recentemente não. E aí, com o desenvolver da conversa, ele acabou assim mostrando que sabia toda a lista de anabolizantes de circulação no Brasil. E semanas depois eu descobri que o cara era um padre. Então assim, aquela coisa do corpo intocado, né, que pro católico é muito, muito caro, seja sexualmente, seja em termos até de mudanças mínimas, tatuagem e tal, isso aí foi completamente, digamos assim, profanado, né? Então assim, é um vetor mais forte do que todas as religiões, e assim, até outras vão capturando isso muito mais rápido, né? Algumas religiões mais animistas, por exemplo, você vê essas religiões de base de matriz africana, eles não têm problema nenhum em colocar, por exemplo, a figura do Exu como sendo um negro com 50 de braço e forte pra caralho e tal. Porque a mística do reteté, a mística do Shambhala, 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 da possessão, ela aqui no Brasil, obviamente, faz parte da apropriação neopentec de práticas afro. Isso é trivial, todo mundo sabe. Mas esse passo além para incorporar isso à ciborguização é complicada imaginar. Mas depois que abrir essa porteira, lá em Manaus, tudo é possível. Devagar. Tô pensando aqui que há uma tradição dos filmes de terror, sempre retratar o demônio como um cara forte, né? E o padre sempre era um velhinho, né? Embora muito erudito, era um cara caquético que fazia a luta mágica, a luta religiosa com o diabo, né? Nos termos da luta totalmente imaterial, né? Tem até um caso que está relatado na biografia do Padre Pio de Petretina, que ele lutou corporalmente contra o próprio diabo, né? E ao que parece, nas últimas décadas, a Igreja Católica ela já admitiu que só a luta litúrgica não é suficiente, né? Então, assim, o padre agora também tem que ter um trapézio saltado, senão ele não vai aguentar lutar com o diabo, porque o diabo agora também está usando o GH chinês.
Eu acho muito interessante porque existem vários tropos no funcionamento da seita e nos comportamentos, cara, que me lembram muito a Sempre Viva, né? Que era uma seita aí de um grupo tradicionalista católico, que até teve aí recentemente alguns escândalos, né? E que foi muito forte aí durante o regime militar, né? Lá pelos idos aí de 2006, 2008, eu conheci uma menina que era de um grupo tradicionalista, né? Não era desse grupo, mas ela me contou várias coisas, assim, que na hora que eu comecei a ouvir as reportagens, a ler as reportagens, poxa, eu encontrei milhares de paralelos, assim. Mas antes de iniciar isso, eu quero retomar esse ponto da mística, porque é interessante como essa questão do corpo, ela vai ter modulações e vai ser um ponto, né, de disputa, por exemplo, no neoplatonismo, né? Então você vai ter Plotino de um lado, né, Porfírio também, que vão, de certa forma, ver o corpo de forma negativa, né, realmente. Não tanto quanto os gnósticos, né, pelo menos as vertentes anticósmicas, né, e tal, mas eles vão ver o corpo como algo negativo, né. Enquanto, por exemplo, você vai ver Jâmblico, por exemplo, com uma outra perspectiva sobre o corpo, né, o corpo como algo a ser deificado através da prática ritualística, né. Então, da mesma forma como você pode sacralizar um objeto, né, e transformar ele em um suntemata, né, em algo que é capaz de ser um receptáculo, né, das atividades divinas, né, da luz divina, isso também poderia ser feito com o próprio corpo, né, o próprio corpo se tornar um instrumento ritualístico em alguma medida, né. Então existe essa ideia de uma deificação, né, do corpo, né, de uma supra-assunção, de certa forma, dos limites mortais do mesmo. Isso também vai aparecer, né, em outras tradições, né. Então, o Gregory Shaw, que é um dos caras que faz a conexão, por exemplo, entre as tradições platônicas e o Tantra, por exemplo, vai reconhecer nessa valorização do jâmblico da corporalidade, né, um traço que liga, por exemplo, às tradições tântricas, né, que também tem todo esse trabalho de alquimia interna e de deificação do corpo, né. E Tantra que tanto referente, por exemplo, aos caminhos hindus, como também aos caminhos, né, do budismo vajrayana e tudo mais. Tá, eu vou começar a trabalhar agora, talvez eu demore um pouco. Mas também tem outra coisa. Eu estou muito insistindo na questão neopentec, mas a gente tem que também pensar nas possibilidades disso daí simplesmente crescer como uma tecnologia mágica. Antes de qualquer coisa. Só que, obviamente, né, a deificação ela ocorreria através de processos iniciáticos, através de práticas meditativas, né, através de práticas rituais, através de um domínio do corpo, né, através do espírito, né, propriamente, e não através da intervenção farmacológica, né. Então, assim, me parece que a novidade é que não reside tanto no uso do enteógeno, não reside no domínio sobre o próprio corpo, né, a valorização do corpo e o desejo de deificá-lo, divinizá-lo, sacralizá-lo, de ter um controle sobre suas funções e tudo mais, né? Me parece que a novidade não está tanto nesses elementos. A novidade parece estar presente na ideia de que é possível, né, essa deificação do corpo, essa elevação espiritual do corpo, através de uma mudança puramente fisiológica, né? Através de um domínio puramente químico, né, dos fluxos corporais, né? Então não é mais a mente, o nous, seja lá o que seja, que se sobrepõe ao corpo, né, e o eleva, né, e o transforma. Não, são os
próprios fluxos fisioquímicos que se dobram sobre si mesmos. Boa, Peter, e talvez por isso o médico negacionista que indica a ivermectina para que a vacina não seja um corpo estranho no corpo do cristão, né? Ele não teria nenhum problema em indicar, por exemplo, uma substância anabolizante feita em alguma garagem no interior da China para o sujeito tomar. Isso não teria nenhum problema, né? Pô, com certeza. E essa é uma bola que a galera aí do Deep Brasília já cantou há um certo tempo, né? Que, por incrível que pareça, essa galera que quer salvar a alma do mundo, né? Sejam neopenteques, católicos tradicionalistas ou caralho a quatro, no final das contas, apesar de muitas vezes ali nominalmente subscrever a uma metafísica ou outra, na praxis o que guia a ação deles é um fisicalismo eliminativista mesmo, que nem o padre tentando justificar supremacia masculina recorrendo a papinho de neurociência pop. Ou como o Deus Det também já disse, né? O desencantamento meio que colapsando sobre si mesmo, né? Então, você tem dois caminhos, né? A disciplina mental e a mudança espiritual vindo pelo hábito que o ritual conforma. Então é o corpo modificando a mente a partir da repetição, quase que um tema aristotélico, ou o contrário, né? Uma ideia que a força da mente pode conformar o corpo e a matéria. E que o Peter lançou aqui é o ponto essencial mesmo. Aí isso não é nem uma coisa nem outra. É a conformação, a estruturação espiritual dada pela substância. Sem necessidade de disciplina ou coisa parecida. Sem necessidade de... Eu vou falar uma situação. Eu tô aqui no cartório, já volto. O interessante de fazer um comparativo com a Sempre Viva é que por contraste a gente vai achar muitas coisas interessantes. A Sempre Viva era antissomática, né? Então segue bastante aquela tradição católica, né? De ver o corpo, de certa forma, em alguma medida como um fardo, né? Muitos católicos vão discordar desse tipo de interpretação que eu estou dando, mas enfim, né? Quem usa silício na perna usa pra quê, né? E o que acontece é o seguinte: esse antissomatismo ele acaba coincidindo com esse pró-somatismo em outros pontos, né? Porque você tem nos dois casos o sacrifício da dor. Mas enquanto o sacrifício da dor tem uma espécie de função de mortificação da carne, né, no primeiro caso, nesse segundo caso, a dor tem a ver com a exacerbação da carne. Né? E a carne não no sentido de pecado, né? Mas parece que o pecado é não exacerbá-la propriamente, né? E outras coisas, né? Outros paralelos que eu acho interessantes fazer é a exaltação do fluido corporal, né? Exaltação do fluido corporal. Aliás, vai ter aí um futuro episódio fechado, né? Da Ordo Templis Subdesenvolvimento, que a gente vai tratar especificamente de algumas seitas argentinas, né? Em que o fluido corporal, principalmente fálico, né? Tem uma função assim fundamental, né, para os ritos e tudo mais. E é interessante, né, como esses grupos aí se conectam, né? No caso da Sempre Viva não é tanto, né, a substância fálica, né, mas o suor, né? Então, o que a minha amiga falou, por exemplo, desse grupo é que, por exemplo, né, o líder da seita, ele deixava com que os seus discípulos colocassem pétalas de rosa nos sapatos, certo, do mesmo. E depois, né, de um longo dia, aquelas pétalas temperadas com suor eram fervidas
e era feito um chá para os discípulos, porque acreditavam que as gotas de suor, né, do líder da seita em questão eram sagradas, né, tinham um determinado poder. Da mesma forma que iam até eu ia falar sarcófago, ao túmulo da falecida mãe do mesmo, e pegavam as rosas do cemitério e faziam chá também dessas rosas e também distribuíam para os seus discípulos. A Sunny, ao escutar o que eu acabei de falar, já deve ter tido, assim, 3 piripaques, né? Porque, cara, isso daí não é isso daí não é coisa leve, não, né? Flor de cemitério, chá de flor de cemitério. E o que acontece? Das informações que chegaram até mim, esse culto da sujeira, do fluido corporal temperado, né, é uma parada que estava presente nesse culto aí do Boi Bumbá também. Então, como era uma família sagrada, né, tal como você tem a família sagrada da Sempre Viva, a família sagrada do Boi Bumbá, você também tem os fluidos corporais dessa galera, né, da própria Maria Madalena e tudo mais, que eram considerados sagrados e que também eram ingeridos, né? E você também tinha essa mesma prática de um certo cuidado com o suor dos mesmos. Outra reportagem, né, isso que eu falei do suor veio por outras fontes, mas teve uma reportagem que foi falado que as pessoas ficavam em um ambiente extremamente sujo e não tomavam banho por dias, né? E uma das explicações tem a ver com essa lógica do suor, do fluido corporal. E esse ponto desse culto ao fluido temperado, né, ao cheiro, enfim, isso daí me chamou a atenção. Eu ainda estou tentando articular isso daí na minha cabeça. Eu estou só traçando uns paralelos aqui de uma forma meio freestyle, mas, cara, tem alguma coisa aí também. Tá, eu só queria complementar com uma coisa. Conversa de churrasco de família. Chega o coroa, casado com novinha. Coroa não, homem de pouco mais de 50 anos. Mas tá casado com uma de 30. Orgulhosamente ele mostra os 5 remédios diários que ele toma. Um remédio para gota, porque come carne demais, já tá crônico. 2 remédios para pressão. E outros que eu não lembro o que se trata. Chega o coroa místico de Pirinópolis e o discurso é tipicamente de seita. Você tem que mudar sua mentalidade. Mudando sua mentalidade você consegue fazer a mudança metabólica que meus exercícios e nutricionista vão impactar na sua vida, mas você tem que mudar sua mentalidade primeiro. Isso exige disciplina, isso não é para qualquer um. Dos 18 que entraram, só 4 estão comigo, mas essas doenças são ilusórias, tudo isso é um problema metabólico. A estrutura seita militarizada tá toda aí nessa porra. Pô, e outro ponto interessante é o recheio, né, cara? Desse culto aí, né? Que são aquelas cartas de Cristo, né? Que basicamente é o cristianismo New Age, né? Que tem a ver com o movimento Novo Pensamento, né? Que gerou coisas aí como Kai, Balion, e tem gente que até hoje acha que tem alguma coisa a ver com o hermetismo, né? E é engraçado, cara, que esse tipo de
de movimento, né? O movimento Novo Pensamento, que dá, por exemplo, sustentação àquelas loucuras ao estilo O Segredo e tudo mais. Isso daí, cara, basicamente tomou conta das igrejas evangélicas, né? Basicamente teologia oficial neopentecostal, né? Só que sem a parte do panteísmo. E você tem todos esses coach da vida tendo como base esse tipo de linha, vamos dizer assim, sei lá, essa ontologia base, né? E não era diferente também com esse grupo aí, e que coincide perfeitamente aí com o discurso do coroa místico, dito aí pelo Deus Det. O Neopentec fala eu profetizo, né? Ou eu determino, né? E que fica dando ordem para Deus, né? Que se torna seu garçom pessoal. Não está muito diferente do cara que dá ordem para o próprio universo através do poder do pensamento, né? No final das contas é a mesmíssima coisa. E aqui a gente se conecta aí com o áudio inicial do Dipinho, né? Sobre o idealismo mágico, né? Pensar que eu já dei aula em faculdade da Assembleia de Deus, um curso para pastor, e aí me deram liberdade para falar sobre teologia contemporânea. Foi basicamente só sobre O Segredo. Tinha o seriado e a partir dali a gente destrinchou tudinho em um mês. Ganhei R$1.000 por isso. Isso tem quantos anos? Estamos em 2024, 2011, bota aí um 2008, por aí. E teve gente falando, por que o senhor está dando sobre isso? Isso não tem nada a ver com a nossa teologia. Toma. Pô, isso daí é um negócio que eu acho muito engraçado, assim. Porque eu me lembro nas livrarias evangélicas, aquelas revistinhas de símbolos da nova era, né? E daí a galera via satanismo e nova era em filme da Disney, em videoclipe de músico e tudo mais, e eram completamente obcecados com isso, né? Aliás, todo mundo desse rolê que foi muito na de estudar simbolismo acabou indo pro outro lado, né? Por incrível que pareça. Mas assim, tinha todo essa ideia, de certa forma, de que a nova era era o grande inimigo contemporâneo do cristianismo, né? E apesar de todo esse sistema imunológico criado, né, de toda dessa estrutura apologética, né, a nova era entra dentro do cristianismo, mas ela não entra através da doutrina explícita, New Age e tudo mais, mas através da mentalidade coach do capitalismo tardio. E aqui a gente volta para outra bola que a gente já cantou, né? O cristão reformado que quer combater o neopentecostalismo sem fazer uma crítica do capitalismo, não tá fazendo nada. Não, e isso daí, Peter, isso aí é pré-internet, muito pré-internet. Nos anos 80 já existia esse pânico moral simbólico por parte dos crentes. O PT levou muito no cu por isso. Porque se tem aquela ideia, né, de que a doutrina é o que estabelece a ordem das coisas, né? E não a ordem das coisas que modula e até mesmo estabelece a doutrina. Eu penso que todos esses sistemas mágicos aí do século XIX e até a Segunda Guerra, né, da primeira metade aí do século XX, a experimentação com psicodélicos e tudo mais, terminou por não ganhar muita escala, né? Pelo menos a escala que era pretendida pelos primeiros formuladores, assim. E não ganharam escala por vários motivos, né? Alguns porque eram sistemas teóricos muito inconsistentes, ou porque foram muito, muito rápido, né, na tentativa de escalar, como o caso dos psicodélicos, né? O próprio Timothy Leary fala sobre isso, o Randaz, né, daquela turma lá dos anos 70, claro que a gente eles falam lá que tentaram fazer com que donas de casa usassem psicodélicos e, enfim, a reação cultural foi muito forte, veio os anos 80, né, com
com Reagan e tudo mais, aí sepultou todas essas experiências. Mas essas coisas não morreram, elas se enfraqueceram, mas elas ficaram, sei lá, rondando a cultura pop, né? O problema é que elas são resgatadas nos dias atuais de maneira totalmente descontextualizada, né? De maneira sem vergonha e como geralmente um produto, numa época que essa questão da ritualística, como diz lá o próprio coreano também, tem um livro interessante que é o Desaparecimento dos Rituais, isso tudo vira uma coisa meio pornográfica, né? Pornográfica assim, no sentido de transparência total. Então assim, lá o sujeito, o xamã lá descobriu lá o pozinho do sapo, ele foi na internet, leu 2 ou 3 livrinhos, viu um vídeo ali, ele já criou um culto com base no pó do sapo. Agora tem que lamber o sapo, que o sapo vem não sei da onde, que o sapo é poderoso, com uma meia dúzia de ideias que às vezes nem internamente o sistema faz sentido, né? E acaba com isso gerando um rolezinho de classe média para fim de semana e um sistema teórico que não tem capacidade nenhuma de fazer resistência, enfim, ao próprio capital, à política, o que quer que seja, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento de bricolagem muito sem vergonha, em que, quando não enlouquece pessoas, aí gera alguns óbitos, mas acaba colocando no palco muita gente sem vergonha. Pois é, e a gente tem a conexão com outro rolê abissal, né, e completamente demoníaco, que é o xamanismo branco, né? Esse lance do sapo é impressionante, né? Porque, assim, não há nenhuma prática tradicional envolvendo isso daí documentada, mas algum maluco, por algum motivo, né, deu uma lambida no bicho e começou a divulgar como se fosse sabedoria ancestral, né? E daí o que acontece, né? O nóia espiritualizado chama suas drogas de medicinas da terra, né? Então daí tá tudo bem, né? O xamanismo branco como uma espécie de máquina de guerra construída para se apropriar de tudo quanto é saber indígena e transformar em uma coisa absolutamente deplorável, né? E vendável, né? Encontra muito bem esses nichos aí, né? Obviamente tudo isso daí começa quando surge a ideia de xamanismo genérico, né? Mas eu não vou entrar nessa aqui nesse episódio. Assim, no primeiro momento eu não tenho nada contra o xamanismo branco enquanto rolê privado de gente que tá com dinheiro sobrando. Beleza. O problema é quando essas pessoas às vezes capturam algumas iniciativas que eram bastante, digamos assim, contra-hegemônicas, né? Para geralmente reafirmar um estilo de vida, né? Uma cosmovisão que é vertical, que é hierárquica, que é excludente, etc, né? Como o caso, por exemplo, dessa retomada aí da tal da energia sexual, né? Se você pega, por exemplo, a própria obra do Crowley, né? Mas eu acho que até do ponto de vista de algumas bruxas que andavam com o Crowley, a energia sexual era vista como um potencial de emancipação, né? De uma imposição de uma liberdade do corpo, né? Muito grande. Então, assim, até o Crowley, pelos relatos, ele era um cara bissexual, etc. Não quero entrar aqui nos detalhes se a carta... Esqueci qual carta. Tem uma carta do tarô de Crowley que diz que é uma alusão ao sexo anal homossexual, enfim. Mas até mesmo no tantrismo que chegou de forma muito turbulenta no Ocidente, com Osho e alguns monges budistas meio sem vergonhas, essa energia sexual era vista como uma forma de liberação do corpo da mulher, por exemplo, né? E aí isso, décadas depois, é utilizado por pastor evangélica para falar que a energia sexual ela é cumulativa, né, como se existisse um polo negativo das pessoas que vão acumulando energias negativas, como forma de regular o corpo de meninas evangélicas, assim, claramente de jovens da igreja. Então, assim, a coisa vai sendo capturada e vai virando uma arma na mão de canalha. Outro exemplo é o caso da psicologia analítica do Jung, né,
que hoje todo mundo tem nojinho de estudar formalmente nas faculdades de psicologia, mas o negócio entra pela garagem com TikTok, né, e receitas para você incorporar o arquétipo do Napoleão para passar no concurso da Polícia Federal, esse tipo de coisa. Então, assim, algo que tinha um potencial criativo gigante vai sendo totalmente fragmentado e recortado para virar mais um produtinho de merda. Eu já vi pastor evangélico falando sobre a união das almas, e, porra, eu pensei que ele estava descrevendo algum líber. Desde a batalha espiritual, que foi uma febre em algumas décadas atrás, em algumas igrejas evangélicas, até esse lance aí, o que a gente tem é uma espécie de metafísica esotérica entrando pela porta de trás, né? Sobre fluidos e excreções utilizadas em processos mágico-místico-religiosos. Talvez uma das referências bibliográficas desse episódio, talvez não, com certeza, uma das referências bibliográficas desse episódio deve ser o Eschatological Rites of All Nations. Se eu lembrar, né, porque eu acabo sempre esquecendo, eu coloco na descrição do vídeo quando subir. Tive contato com esse livro, né? Soube da existência dele. A primeira vez que eu li o Totem e Tabu do Freud, há muitos anos, daí demorou pra caralho, demorou um pouco, né? Pra caralho não, mas demorou um pouco até eu encontrar isso na web. Eu li isso ainda numa época que não tava a Biblioteca do Mundo na internet. E finalmente ano passado eu consegui uma cópia física aqui no Mercado Livre argentino. Barato. Uma versão em inglês, uma edição em inglês, não faço ideia quem é que era o doido de bairro que tinha isso aí. E bom, esse livro, ele é do século XIX e, embora não tenha uma conexão direta com o que eu vou dizer, ele é um pouco naquela linha junguiana Joseph Campbell, tá ligado? Se por um lado, ele, diferente do Carl Jung e do Joseph Campbell, ele não traça, até onde eu lembro pelo menos, ele não traça comparações, né, entre práticas de diferentes povos esparcidos aí pelo globo. Ele coleta nas viagens. O autor, né? Esqueci o nome do maluco, velho. Era um capitão de barco, alguma coisa assim. Ele coleta histórias, relatos, vivências, né? Aí também vai saber em que circunstâncias isso se deu. Logicamente, algumas histórias são de mais difícil aferição, outras já são melhor documentadas, né? De toda forma, o livro é muito interessante e passa um pouco por essa via junguiana e depois campbelliana, da repetição universal de certos padrões e símbolos e etc, né? E porra, nesse sentido, sempre deixando claro uma coisa que eu sempre converso com o Peter, né, em especial, que é a necessidade constante que a gente tem e deve ter de
revisar, rever, rediscutir a doutrina dos nossos, digamos, me falta um termo melhor nesse momento, mas nossos mestres intelectuais, né? Mas nesse ponto eu continuo ortodoxamente junguiano quanto à repetição de padrões, e não vejo a curto prazo ele se extinguindo, tá ligado? No caso do Pará, isso é muito evidente também, porque assim, para além da dominação econômica que aquela matriarca exercia, né, por ser proprietária lá de uma rede de salões de beleza, ela exigia que funcionários participassem da seita dela, né? Então, assim, ela combinava a dominação econômica com uma espécie também de dominação mística e espiritual, né? Então, se a dimensão religiosa, né, mística, teve em algum momento a importância de criar uma organização substantiva, né, da vida fora do domínio econômico, o que esses vagabundos estão fazendo é colocando esses elementos dentro do domínio econômico, e aí ampliando ainda mais a extração, né, de valor